E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a prevenção da enxaqueca crônica. Olá, o meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre acupuntura, dor e fibromialgia. Em primeiro lugar, muitas pessoas já ouviram falar sobre enxaqueca. Conhecem alguém que tem, ou alguém da família, ou a própria pessoa sofre desse mal, que causa então, a definição de enxaqueca. Geralmente é uma dor de cabeça, unilateral, é de um lado da cabeça, a enxaqueca clássica, mas ela pode ser bilateral, geralmente unilateral, que pode comprometer então região frontal, pode causar dor no olho, ela pode ser pulsátil, os pacientes falam que aquela dor que lateja, ela causa o que nós chamamos de fotofobia, ou seja, a luz incomoda, fonofobia, o barulho incomoda, o paciente tem que ficar num quarto escuro, em silêncio, pode ter náuseas e vômitos associadas, o que dificulta às vezes o tratamento, o paciente toma o remédio e acaba vomitando, e ela muitas vezes ela causa incapacidade para aquele paciente nos dias em que ele está com crise de enxaqueca ou até mesmo pós a crise de enxaqueca. O paciente toma a medicação, a dor vai embora, mas os sintomas desconfortáveis eles permanecem por alguns dias. Ela é extremamente desconfortável, desagradável e causa muita dor num percentual muito grande de pacientes, em especial nas mulheres. Então, essa é a definição global de enxaqueca. Ela pode ser aguda ou aqui, como nesse caso, nós vamos tratar um pouco sobre a enxaqueca crônica, que é aquela que acontece toda semana, vem com uma frequência de 3, 4 vezes ao dia. Nós dizemos que ela é crônica quando o paciente tem em torno de 15 ou mais crises por mês, de maneira sustentada por mais de 3 meses. Então, tem pacientes que realmente é algo que incomoda muito e atrapalha muito a vida social, a vida de relação familiar e o trabalho desses pacientes. Então, a prevenção das crises de enxaqueca crônica, ela é muito importante. A enxaqueca pode ter como desencadeantes, então, alimentos ultraprocessados, alimentos mais gordurosos. A cafeína pode desencadear crise, ou quando o paciente não toma café e ele é acostumado, pode ter dor de cabeça pela abstinência da cafeína. Se o paciente não dorme as horas que está acostumado, pode ter crise. Se ele dorme a mais do que ele está acostumado, pode ter crise. Ambientes muito fechados, ambientes mal ventilados, dias muito quentes, perfumes, cigarro, bebidas alcoólicas, vinho tinto. Então, várias coisas podem desencadear, vários alimentos ou situações podem desencadear as crises de enxaqueca, e muitas vezes alguns pacientes não percebem o que é o seu desencadeante. Então, eles não conseguem prever que vão ter a crise no caso. Então, quando prevenimos a enxaqueca? Geralmente, quando a enxaqueca, como eu falei anteriormente, ela se torna crônica, e é um percentual bem representativo nesse universo de pacientes que têm dor. Então, quando a enxaqueca ela se torna crônica, nós temos que prevenir como? Utilizando medicamentos diários. Quando o paciente está em crise, mas é uma enxaqueca aguda, que ele tem uma vez por mês, as mulheres muito em períodos menstruais costumam ter crise de enxaqueca, ele tem essa enxaqueca, já é mais previsível, essa mulher já está, quando eu ficar menstruada eu vou ter dor, ela tem dor e usa uma medicação que nós chamamos de medicação abortiva da crise de enxaqueca, que interrompe a crise de enxaqueca, que os mais eficientes, os mais efetivos são os triptanos, nós chamamos, que é o sumatriptano, o naratriptano, o Sumax, o Naramig, que geralmente com um comprimido já resolve a crise de enxaqueca. Às vezes o paciente fica com o que a gente chama assim de aquela ressaca pós-crise, mas a vida segue e esse paciente consegue continuar suas coisas. Essa medicação ela não deve ser tomada todos os dias ou 3, 4 vezes na semana. Por isso que os pacientes que têm enxaqueca crônica devem tomar medicações profiláticas, que nós chamamos preventivas. E que classe de medicações são essas que previnem a enxaqueca, ou que tipo de técnicas nós podemos utilizar para prevenir a enxaqueca? Entre elas, é evitar o que nós falamos, então o que eu mencionei como
fatores desencadeantes. Os pacientes que reconhecem o que lhes causa dor de cabeça devem evitar esses desencadeantes. E como profilaxia, que nós chamamos, né, então, como medicamentos preventivos, nós temos a classe dos antihipertensivos, aqui, hipertensão arterial sistêmica, antihipertensivos. Nós temos os antidepressivos, nós temos os anticonvulsivantes e nós temos, além dos medicamentos, nós temos algo que eu utilizo muito no consultório, que é a acupuntura. Bem, em se tratando das medicações, mas os pacientes trazem muito essa dúvida, mas eu vou tomar um remédio para pressão para melhorar a dor de cabeça? Dentro da classe dos antihipertensivos, a medicação preventiva de enxaqueca que nós mais utilizamos é o propanolol. Dentro da classe dos antidepressivos, que também geram questionamentos, nós utilizamos os tricíclicos, representantes dessa classe, nortriptilina e amitriptilina. E na classe dos anticonvulsivantes, o mais utilizado é o topiramato. Mas como escolher o que eu vou usar em cada paciente? Geralmente, o critério de escolha, além da enxaqueca crônica, de ser um paciente que sofre de enxaqueca quase que semanalmente, diariamente, nós elencamos, se é um paciente hipertenso, nós utilizamos então o propanolol, que é um antihipertensivo, na prevenção da crise de enxaqueca. Se é um paciente que não dorme bem e tem crises de enxaqueca, nós costumamos utilizar então os antidepressivos tricíclicos, que têm como efeito colateral, digamos assim, a sonolência. Então eles tomam à noite, o paciente toma à noite e consegue dormir bem e, além disso, prevenir a crise de enxaqueca. E como anticonvulsivante, quando é que nós escolhemos o topiramato, né, o anticonvulsivante? Quando é um paciente, geralmente, que tem um quadro de ansiedade associado. O topiramato, ele responde muito bem aos quadros de ansiedade e é um excelente medicamento para se prevenir a enxaqueca. Quanto tempo se usa essa medicação preventiva? Em torno de 6 meses a 2 anos. Não se deve parar no meio do caminho, porque as crises podem voltar e de forma mais intensa. E com relação à acupuntura, os maiores estudos, os ensaios clínicos, os estudos mais representativos dentro dos tratamentos de acupuntura, eles estão relacionados ao tratamento da enxaqueca ou da cefaleia tensional. Então existe bastante literatura, bastante bibliografia associando o tratamento de acupuntura tanto na crise, mas principalmente na prevenção da enxaqueca crônica. Eu costumo fazer no consultório um tratamento de sessões inicialmente semanais, posteriormente eu prorrogo essas sessões de acupuntura para uma a cada 15 dias, e os pacientes que ficam bem, e que é um número expressivo de pacientes que respondem bem à eletroacupuntura, eu mantenho eles uma vez por mês com sessões de 30 minutos, e esses pacientes permanecem sem crises de enxaqueca por longos períodos. Eventualmente, quando tem dor, essa dor responde muito bem ao sumatriptano ou naratriptano, e muitas vezes esse paciente resolve a crise de enxaqueca até mesmo com uma medicação mais leve, como uma dipirona. Então, a acupuntura se mostra uma ferramenta importante que poupa o uso, muitas vezes, de medicamentos preventivos, mas, em caso de necessidade, nós podemos sim, embora os pacientes achem estranho algumas vezes, utilizar antidepressivos, anticonvulsivantes ou antihipertensivos no tratamento da enxaqueca, no tratamento da enxaqueca crônica. Então, não deixem de utilizar porque vocês acharam estranho. Perguntem, questionem os seus médicos, que vocês vão encontrar as respostas e vão encontrar o melhor tratamento para as crises de enxaqueca. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares para que juntos possamos ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como este. Um grande abraço.